Saudações, amigos do canal Agartha. O tema da espiritualidade representa, regra geral, um grande desafio para todos. E, no entanto, tal como em outras áreas da profissionalização, a mulher muitas vezes encontrou dificuldades especiais para expressar a sua verdadeira vocação, especialmente em função das cobranças sociais em prol do seu tradicional papel doméstico. Ainda assim, resulta fácil encontrar a sua presença ostensiva nas religiões, mesmo a nível de mitos e de panteões. Naturalmente, este quadro cultural desafiador também teria reflexos diretos na construção da própria espiritualidade feminina, da mesma forma como o seu próprio universo espiritual também está completamente marcado pela natureza daquilo que representa em si o ser feminino, com suas próprias virtudes e vicissitudes. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A presença do feminino na espiritualidade é coisa deveras marcante e diversificada, como se a espiritualidade alargasse as suas perspectivas para abrir novas possibilidades de ação. E como não seria de estranhar, muitas vezes ela está definida também em relação a algum personagem masculino central. A presença e a diversidade da figura feminina na mitologia dá testemunho deste fato. Na verdade, se observa que, por vezes, um único personagem sagrado masculino está cercado por mulheres em diferentes papéis numa complexa hierogamia, tal como se observou em Osíris, em Jesus e no rei Arthur. Regra geral, a mulher se caracteriza por uma grande sensibilidade. Daí se destacar nos papéis receptivos das grandes médiuns sibilas e pitonisas, dentro do emprego positivo e consciente dessas tendências. Pouco se sabe das sibilas antigas, mas o simples fato de receberem tal respeito em meios tão refinados seria o suficiente para merecerem da mesma forma o nosso crédito. A tradição das pitonisas era longa na Grécia e em Roma, em seus inúmeros templos. Quando o cristianismo foi oficializado, o imperador Constantino introduziu nele o culto às sibilas no Concílio de Nicéia, para enriquecer a nova religião também com essas práticas antigas. Daí elas estarem comumente representadas nas igrejas centrais. O xamanismo e a feitiçaria também vieram para o cristianismo no bojo das sociedades bárbaras convertidas que derrubaram o Império Romano, gerando assim o grande sincretismo medieval. Temos exemplos notórios dessas pitonisas em nossos tempos pela função que exerceram nomes como Helena Blavatsky, Alice Bailey e Helena Hoeriti. Custa quase até a crer na possibilidade de uma sensibilidade tão desenvolvida, não raro acompanhada da mesma forma por desenvolta inteligência e didática, capaz de transmitir informações tão elevadas e diversas, e que, naturalmente, não estariam ao acesso da própria pessoa em função das suas capacidades meramente naturais. Blavatsky era um espírito inquieto, no entanto, apenas alcançou o sucesso que teve porque decidiu mergulhar no Oriente Profundo. Seu perfil não era, no entanto, de uma mística comum, sendo mais útil como uma grande médium, algo com que o próprio Tibete tinha afinal já familiaridade em função dos seus grandes oráculos, capaz de canalizar inclusive ensinamentos de altas hierarquias. A diversidade temática das suas obras até hoje impressiona o leitor. Já Bailey entrou no mesmo trilho de impressões espirituais pela via do próprio ensinamento teosófico, desenvolvendo, porém, uma nota mais intelectual de grande profundidade esotérica. E Hoeriti, da mesma safra espiritual e também grande viajante, trouxe deste além uma marcante literatura épica e profética. Eis, na verdade, uma clássica situação de Tridevi ou de Tritari, quando três importantes manifestações divinas conjuntas e complementares surgem para realizar uma missão histórica a serviço de grandes mestres cujos ensinamentos transmitem e iluminam, em prol de uma transição de ciclos mundiais, a fim de preparar as coisas
para uma grande renovação e restauração dos mistérios tradicionais a partir de uma nova manifestação divina, segundo os termos nos quais a própria Alice Bailey praticamente dispõe as coisas. Várias outras místicas e esotéricas têm se destacado também nos tempos recentes e certamente da mesma forma em todas as épocas, apesar do machismo regularmente reinante. Não obstante, poucas são as mulheres que se destacam de tal modo, da mesma forma que nunca são muitos os homens que manifestam maior desenvoltura espiritual. A grande maioria permanece num relacionamento lírico ou superficial com a espiritualidade, a qual costuma pedir renúncias que a média das pessoas não está preparada para realizar. Ora, se o desafio espiritual central do macho está em saber administrar as suas relações com o poder, incluindo nisto o correto uso das suas próprias energias ativas, o grande desafio da fêmea espiritual está, por sua vez, em trabalhar esta sua sensibilidade peculiar sem cair em armadilhas. Ou seja, da mesma forma como o homem é tentado com o poder exterior do mundo, a mulher pode ser tentada espiritualmente pelas energias que atuam dentro do seu próprio universo interior. E se a mulher é indefesa diante do mundo exterior, ela também poderá ser frágil no seu próprio mundo interno. A vantagem da mulher é a amplidão e a facilidade com que consegue mergulhar neste mundo subjetivo, o que pode, todavia, se tornar um risco caso ela não se muna das devidas cautelas e recursos para tal. Este mundo interior representa, pois, o verdadeiro campo de batalha da mulher, foco dos seus maiores desafios e destino das suas maiores glórias. Nesta altura, devemos começar a falar também sobre certas sombras que cercam comumente a espiritualidade feminina, dentro de um cenário mais ou menos casuístico neste caso. E com isto chegamos, é claro, à controversa questão das bruxas, sem esquecer da célebre menção ao papel original de Eva na queda do paraíso, como veremos adiante. Avaliar o universo da bruxaria seria tarefa por demais complexa para tratar neste espaço. Porém, podemos dizer que, muitas vezes, as bruxas constituíram uma espécie de lumpesinato da esfera mística, com tudo o que comporta de complexidade uma condição lumpen, reunindo ignorância e falta de oportunidades, com autodefesa e instinto de sobrevivência. Não seria senão na Baixa Idade Média, quando a Igreja alcança o auge do seu poderio e começa também a se secularizar, que as bruxas começarão a ser caçadas dentro de uma perseguição que se estende a uma guerra política e universal contra tudo o que não fosse estritamente ortodoxo. Nesta altura, o paganismo e as heresias estavam amplamente disseminados pela Europa, de modo que até então os seus cultos e práticas vinham sendo pacificamente tolerados por cerca de 1000 anos de cristianismo. Sem querer simplificar um fenômeno tão complexo, devemos relacionar de início o tema da bruxaria à própria fragilidade feminina já mencionada. Para isto, vamos avaliar certas opiniões que reinam quando se analisa as razões da prática da magia negra em certas sociedades oprimidas, como dos negros e dos ciganos, detentores que são muitas vezes de poderosa feitiçaria, e que sucederia, regra geral, como forma de defesa diante de um mundo circundante agressivo. Ora, a mulher também representa um ser bastante indefeso perante o mundo em geral, e em particular face ao universo masculino que, regra geral, domina este mesmo mundo. Daí não surpreender ela se agarrar àquilo tudo que possa lhe oferecer defesa e proteção aparente contra um mundo ameaçador, empregando os recursos naturais que possui. Então, de uma pessoa que procura apenas defesa pessoal, para logo se tornar uma profissional do oculto, seria apenas um passo. A clientela lhe assegura prestígio, sobrevivência e proteção, embora muito também dependa da sua própria cautela e linha de ação. Modo geral, as bruxas têm se envolvido com a vidência, a mediunidade e a astrologia, muito embora esta última também esteja bastante relacionada com o esoterismo. Mas muitas também enveredam para a feitiçaria, alimentando temerariamente vínculos com poderes sombrios,
razão pela qual muitas mulheres trazem o karma da feitiçaria marcado na sua aura, havendo também algumas tantas penado nos porões e nas fogueiras da Inquisição, levando-as ainda mais a rechaçarem as religiões. Contudo, a realidade espiritual vai muito além da simples atitude voluntária, especialmente para a mulher neste caso. O ser humano, enquanto tal, participa de um universo de consciência e de energias sujeito a interferências e relações subjetivas complexas, não raro de difícil compreensão ou aquilatação, muito sujeito naturalmente, inclusive a engodos e ilusões. E neste caso, é claro que a mulher pode se tornar especialmente vulnerável a tais vicissitudes. Normalmente, aquele que trilha os caminhos da iniciação termina incorporando novas forças e energias, podendo facilmente se incluir aqui desvios e tentações. Nem sempre fica claro a origem dessas energias, tal como as suas intenções. Ora, se mesmo no mundo físico, conhecer as intenções das pessoas, ou mesmo as nossas próprias, já pode representar algo assim tão desafiador, que dizer, então, deste universo oculto e invisível com que pretendemos ocasionalmente nos relacionar? Sucede daí que, na ânsia de sentir-se mais forte diante deste mundo desafiador e opressivo, não raro marcado pela violência e a solidão, a mulher pode sentir-se tentada a se agarrar a certas forças obsessoras que lhe fornecem algumas vantagens aparentes como força e coragem, muito embora a um custo muito alto, como se fosse uma verdadeira droga espiritual, ou coisa até muito pior, porque a própria pessoa tende a se confundir de uma forma muito íntima com essas misteriosas energias subjetivas. É por essa razão que muitas mulheres carregam marcas kármicas desse teor através das suas vidas. Não obstante, o caminho correto da mulher será receber a energia masculina complementar através do amor, sem aviltar a sua própria essência feminina fecunda. E esta energia masculina pode ser, no caso, também de natureza espiritual, como no conhecido simbolismo tântrico, da virilidade espiritual, e que pode ser, da mesma forma, mágica, mística e até carnal, num plano de absoluta inclusão e indissociação de princípios. Quando Eva acata a proposta de Satanás de que poderia viver uma vida de forma autônoma e independente das forças superiores, ela também está negando a sua própria natureza de um ser especialmente feito para amar e complementar, inclusive no plano da religião. Daí, para Adão também ser tentado a castrar a si próprio seria apenas um passo. Podemos até incluir esta questão no próprio papel de educadora natural da mulher, já a partir do próprio lar e família, dentro de um quadro de divisão natural de tarefas, onde ao homem tocaria, da mesma forma, uma atividade mais exterior ou social. Sem com isto se pretender que a mulher tampouco possa realizar tarefas externas ou sociais com eficiência, quando deverá, porém, tratar de impingir a sua própria marca feminina. Se quiser, a mulher pode conhecer muita coisa dos mistérios ocultos, em termos de luz e sombra, bastando para isto aprender a olhar com atenção este seu mundo interior. Porém, ela nem sempre deseja fazê-lo, e por vezes até o teme por intuir tudo o que poderá encontrar ali. Muito depende, pois, daquilo tudo que ela mesma tem semeado nesta e em outras vidas. Então, ela precisa buscar os caminhos do refinamento e do próprio equilíbrio. A arte sempre lhe convém muito para cultivar e expressar este sensível universo interior. Quando a mulher evolui espiritualmente, ela pode se tornar uma maga ou yogini. Algumas mulheres lendárias exerceram um papel realmente espiritual, como a maga Isis no esforço de curar Osíris em seus fortes padecimentos probatórios. O fato da primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição ser uma mulher, Maria Madalena, coloca questões semelhantes sobre o papel que tiveram as mulheres na cura de Jesus. As histórias da Morgana de Arthur são inquietantemente parecidas com as da bruxa Néftis de Osíris. As duas tiveram filhos bastardos com o rei ou o deus,
e ambas teriam somado esforços para, de algum modo, ajudar a curar os seus parceiros, provavelmente com sua própria energia vital ou anímica. Certamente, no mistério da mulher, oculta-se muitos traços misteriosos e tabus presentes nas biografias dos avatares. Com efeito, o papel da mulher no contexto sagrado é complexo, muitas vezes além da compreensão média das pessoas, podendo combinar também os aspectos pessoais e impessoais de uma forma intrincada, tal como da mesma forma os traços de luz e sombra. Tal coisa também reflete a natureza complexa das taras ou das deusas multifacetadas, e que, de modo geral, temos tratado em termos tríplices como paixão, amor e compaixão, refletindo não raro a própria grandeza e complexidade das epifanias divinas. A pureza e a sensibilidade de uma donzela podem muito para nutrir a aura de um iniciado, entre outras energias que a mulher também pode conferir, naquilo que por vezes se reúne pelo termo genérico de Shakti, a energia feminina em si. A nova raça entrante é feminina e, portanto, de predomínio matriarcal. Da nova era, por sua vez, é dito que as duas correntes paralelas que a simboliza pode indicar também uma paridade de gêneros. Na obra de Carlos Castaneda, tem-se alguns relatos interessantes sobre as interações entre grupos de bruxos, homens e mulheres, e onde cada qual também pode incorrer em excessos, os homens de abstração e as mulheres de pragmatismo. Mesmo assim, se considera o convívio saudável e produtivo, na medida em que cada gênero também se revela mais hábil para alcançar certos aspectos da feitiçaria. Exemplos: as mulheres no sonho místico e os homens na espreita do comportamento, para assim trocarem energias criativas de mútuo benefício. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.